capítulo 6, versículo 2. Esse é um texto muito interessante, que diz assim: e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Se eu fosse pregar aqui um sermão, por exemplo, de caráter textual, eu teria 4 pontos principais: doutrina dos batismos, doutrina da imposição das mãos, doutrina da ressurreição dos mortos e a doutrina do juízo eterno. Vale lembrar que esse pequeno texto ele ressalta 4 aspectos da nossa vida. Por exemplo, a doutrina dos batismos, arrependimento, investimento de poder, imposição das mãos, separação para o ministério, ressurreição dos mortos, no nosso caso, a glorificação do corpo, e a doutrina do juízo eterno, ou seja, segue-se o juízo, ou seja, o estado eterno, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, é uma síntese da vida de uma pessoa que é chamada por Cristo, atende ao seu chamado, cumpre a sua missão e, acima de tudo, recebe a maior de todas as dádivas, a salvação eterna na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lembro agora que está diante de tamanha pessoas de alto gabarito como vocês que me ouvem. Eu lembrei do apóstolo Paulo, quando chega ali em Atenas, e no capítulo 17, versículo 18, ele poderia pregar temas mais simples, temas menos rebuscados, mas ele vai na complexidade, porque ele prega Jesus e a ressurreição. Vale lembrar que os gregos, por natureza, não criam na doutrina da ressurreição. Os gregos eram como os saduceus, que eram totalmente céticos em relação à esperança da ressurreição do corpo. É por isso que a Bíblia diz que para o justo, até na morte há esperança. Então, quando se fala da doutrina da ressurreição, não estamos falando nada mais do que a doutrina da esperança de uma pessoa que tem a fé em Jesus Cristo, que venceu a morte, ressuscitou, e se assim não tivesse sido, vã seria a nossa fé, e não estaríamos aqui para compartilhar tamanha profundidade. A palavra grega para ressurreição é anastasis, que vem de anar, né, para cima, com histemi, que é ficar de pé, ou seja, é colocar de pé aquilo que está caído. No sentido da palavra, o corpo físico, isto é, o maior de todos os milagres. Quando o mundo diz que há esperança para tudo menos para a morte, é porque não se tem um conceito cristão, porque para o justo, até na morte, há esperança. Agora, eu quero aprofundar, queridos, sobre a doutrina da ressurreição, lembrando que Atos capítulo 24, versículo 15, a Bíblia diz que nós temos esperança em Deus, e diante de todos aqueles que esperam nele, que há de ressuscitar os mortos, tanto justos como injustos. Essa é a palavra de Cristo, que ele há de ressuscitar não somente os justos, mas também os injustos. E aqui eu recobro uma das primeiras palavras onde se fala de ressurreição na Bíblia, uma das poucas palavras no Antigo Testamento, que é Daniel capítulo 12. Há 3 referências sobre a ressurreição, mas há 2 específicas, que é no versículo 2, vocês podem meditar em Daniel 12, versículo 2, e o último versículo do livro, que é o capítulo 12, versículo 13. No versículo 2 fala assim: e muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vale lembrar, queridos, que o texto bíblico usa aqui de um eufemismo. O que é um eufemismo? É uma palavra suavizada para não falar assim, você vai morrer. É muito duro, é muito pesado alguém falar, até o próprio Deus dizer, ei, você vai morrer. E Daniel ouve essa palavra, por isso que a gente fala assim, não, o fulano descansa no Senhor. Quando a gente fala para um ente querido que perdeu um parente, uma pessoa muito próxima, a gente fala, não, o consolo que Deus tem para você é que esse teu querido irmão, esposo, filho, amigo, irmão, ele descansa no Senhor. Isso é um eufemismo, uma palavra suavizada para não ficar muito pesado, né, a expressão, ele morreu. Então, Daniel usa essa expressão no Antigo Testamento, dizendo que muitos
dos que dormem do pó da terra, ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vale lembrar que quando esse texto ele é apresentado, ele de nenhuma maneira está especificando o tempo de duração da ressurreição do justo para o ímpio, e nem o intervalo de tempo de uns para com os outros. Na questão do hebraísmo gramatical, muitos aqui é a questão da intensidade do evento, ou seja, muitos ressuscitarão para a alegria e para a vida eterna, como muitos também ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Aí o versículo 13, Daniel tem a visão apocalíptica, porque o livro de Daniel é dividido em duas partes, o capítulo 1 até o capítulo 6 é a parte histórica do livro, é um pouco da história de Daniel na Babilônia e depois na Pérsia, e o capítulo 7 até o 12 é a parte escatológica, apocalíptica do livro de Daniel. Então, o texto se encerra com o pequeno texto dizendo assim: tu, porém, vai até o fim, ou seja, permanece até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque descansarás. O próprio Deus usa de um eufemismo para Daniel. Tu descansarás, Daniel, ou seja, você vai morrer. Eu vou te recolher, você vai descansar. Você vai para o mundo dos mortos. Agora, olha o que é interessante aqui. E te levantarás, que é sinônimo de ressuscitarás, na tua herança. E quando será? No fim dos dias. Como os nossos queridos colegas que me ouvem, são pessoas altamente capacitadas intelectualmente, teologicamente, vocês precisam gravar isso. Quando será o período da ressurreição, o tempo, né, o período cronológico dessa ressurreição? Segundo Deus, Daniel, que é um santo do Antigo Testamento, só pode ressuscitar para receber sua herança no fim dos dias. Muito bem. É aqui que nós aprofundamos João capítulo 5. É interessante, queridos, que João capítulo 5, o versículo 5, diz assim: eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Esses mortos a quem Jesus está falando no versículo 25, mortos no sentido metafórico da palavra. Mortos, quem são os mortos? Era cada um de nós que estávamos lá no mundo, mortos em nossos delitos e pecados. Nós ouvimos a nossa voz e fomos ressuscitados, ou seja, nós experimentamos aquilo que a Bíblia fala, que nós já ressuscitamos com Cristo. Vivíamos uma vida pregressa de pecado, então o versículo 25 aqui do capítulo 5 de João, ele está falando dos mortos no sentido metafórico, espiritualmente, simbólico. Nós estávamos mortos, ressuscitamos para viver em novidade de vida. Já nos versículos 28 e 29, ele já não está falando de metáfora. Ele não está falando de mortos que estavam mortos de delitos e pecados, mortos na vida de pecado, de devassidão, de pecaminosidade. Ele está falando de um futuro escatológico, porque a ressurreição aqui do versículo 25 é a ressurreição soteriológica, isto é, a ressurreição da salvação, da qual todos os que me ouvem aqui já receberam, assim eu creio. Já versículos 28 e 29 não é mais a salvação soteriológica, a ressurreição soteriológica, é a ressurreição escatológica, aquela literal, da glorificação do corpo. Tendo em vista também que os ímpios ressuscitarão concomitantemente para a vergonha e desprezo eterno. Isto é, João capítulo 5, versículos 28 e 29, é uma intertextualidade, ou seja, ele está fazendo um paralelo do texto de Daniel capítulo 2, versículo 2, e explicando o que de fato vai acontecer, quando ele fala assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Vejam que os que ressuscitam em Cristo ou com Cristo vão experimentar a ressurreição da vida, ou seja, a glorificação do corpo semelhante a de Cristo para morar na eternidade com Ele.
O contrário a isso são os ímpios que vão ressuscitar simultaneamente para a condenação, ou seja, para a ressurreição da condenação. Por isso que Daniel 12:2 diz que muitos ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para o desprezo eterno. Muito bem. Onde é que se encaixa aqui a profundidade do João 5:25, que é a ressurreição soteriológica, a da salvação, e João 5:28 e 29, a ressurreição escatológica, a da glorificação do corpo? É o que Jesus falou em Mateus 24:42. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A mesma hora em que os mortos ouvirão dos sepulcros, onde eles ouvirão a sua voz e ressuscitarão para a vida eterna, é a mesma hora em que o Senhor vem no seu advento, na sua vinda, na parousia, na manifestação gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, vale lembrar, queridos, que João capítulo 11, versículo 24, onde Jesus vai ao velório do seu amigo Lázaro, e eu não quero desprezar a intimidade que cada um dos meus colegas tem aqui em Cristo, mas eu duvido muito se há algum de vocês que tem o mesmo nível de amizade que Lázaro tinha com Cristo. Afinal de contas, a Bíblia fala que ele era o amigo de Jesus. Artigo definido, o amigo. Não um amigo dentre muitos, mas o amigo, ou seja, alguém que tem um privilégio, uma amizade, uma relação mais profunda. Por exemplo, Jesus gostava de ir à casa de Lázaro para tomar um tereré, para tomar um chimarrão, para comer uma buchada de bode, comer uma baixaria, como nós falamos aqui no Acre. Eu estou aqui parafraseando, né? Eu estou falando aqui, mas era a comida da época. Ou seja, ele gostava de ir lá e comer com Lázaro, comungar com Lázaro, para ter um papo com o seu amigo. Então veja que coisa profunda. E quando Jesus fala, Marta, não chores, porque o teu irmão há de ressuscitar. E o que Marta diz? João 11:24. Eu sei, Senhor, que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Veja que Marta, ela faz uma conexão, uma intertextualidade. Na linguística usa-se esse termo, né? Quando você faz comparação de textos. Ela está citando Daniel 12, versículo 2. Daniel 12, versículo 13. Quando Deus fala para Daniel, Daniel, tu vai receber a tua herança na ressurreição no fim dos dias. No fim das eras. O aion, a era, o final desse mundo. Por isso que a Bíblia fala que Jesus disse que ele estaria conosco até o fim das eras, ou seja, até a consumação das eras, até a consumação dos séculos. Então, Marta era judia, praticante do judaísmo, mas conhecia e servia Jesus justamente com Maria, sua irmã, e Lázaro. E ela tem consciência, meus queridos amigos, irmãos, colegas, todos os que me ouvem nesse momento, que o mesmo instante cronológico, o exato momento da ressurreição de Lázaro, seria tal qual de Daniel. Então, eu quero fazer um link aqui com os meus queridos irmãos, que um santo do Antigo Testamento, a saber, Daniel, tem que ressuscitar só no último dia. E Lázaro, um santo do Novo Testamento, também tem que ressuscitar na ressurreição do último dia. Isso indica-se que, se Jesus vem agora, a qualquer momento, como muitos pregam, num abrir e fechar de olhos, para levar os seus eleitos para as bodas de cordeiro, nós temos que acreditar, à luz das Escrituras, que tanto Daniel quanto Lázaro não vão participar dessa ressurreição, porque essa ressurreição não é a ressurreição dos últimos dias. Alguns acreditam também que Jesus, após vir uma vez para levar os seus eleitos para as bodas do Cordeiro, e ali passaremos 7 anos com eles, ele vem uma segunda vez e nós voltaremos para a terra com ele. Já é uma segunda vinda. Nessa segunda vinda também haverá de ter ressurreição de mortos. Então, nós temos que acreditar também que o nosso irmão Daniel também vai perder um segundo momento de ressurreição, porque ressuscitar para entrar no milênio não é a ressurreição do último dia. Lázaro, que é um judeu também, que deveria desfrutar desse milênio literal, também não pode ressuscitar antes do milênio para desfrutar do milênio literal sobre a terra, ou seja, ele só pode ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, seriam 2 ressurreições antes da ressurreição, onde
Daniel do Antigo Testamento e Lázaro do Novo Testamento não desfrutariam delas. Apenas um terceiro momento de ressurreição. Agora, aonde é que eu e você, onde é que nós nos encaixamos também? Em qual ressurreição eu e você estamos encaixados? Uma vez que Daniel só pode experimentar a ressurreição do último dia e Lázaro também só pode ressuscitar na ressurreição do último dia. João capítulo 6, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias, são 4 versículos que dizem, João capítulo 6, qual será o momento da ressurreição dos nossos queridos amigos. Alguém falou aí de alguém próximo que morreu, ressuscitou, experimentou a ressurreição do corpo, como Lázaro, que experimentou a ressurreição corpórea, mas não foi a glorificação do corpo. Esse mesmo irmão santo de Deus partiu, está com o Senhor, vai receber a glorificação do corpo no dia do Senhor. Então, onde é que eu e você, onde é que nós nos encaixamos? João 6, 39, 40, 44 e 54. Vamos lá. O versículo 39 de João 6 fala assim: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Vocês acreditam que vocês foram entregues ao Pai por Jesus? Vocês são propriedades de Cristo nas mãos de Deus? Claro que sim. Então, o que vai acontecer com vocês? Vocês não vão se perder, mas que o ressuscite no último dia. Versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele. Vocês creem em Jesus? Vocês creem que Jesus é o Filho de Deus? Que venceu a morte, ressuscitou, está sentado à direita de Deus? Vocês creem nisso? Então vocês têm, no tempo presente, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tens, eles têm. Nós temos. Tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Vocês foram trazidos à presença de Deus, da presença de Cristo, por meio do Pai. Foi o Pai que vos trouxe à presença de Cristo. E eu o ressuscitarei quando? No último dia. Nós já experimentamos a ressurreição soteriológica, a do novo nascimento, a da regeneração, a do arrependimento, que não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus. Essa é a primeira ressurreição, ou seja, a ressurreição espiritual, simbólica, soteriológica, do novo homem em Cristo. Quem experimentou a primeira ressurreição, ou seja, a ressurreição espiritual, simbólica, soteriológica, a da salvação, é que vai experimentar a ressurreição escatológica, a da glorificação do corpo. Aquela que João disse em 1 João 3,2, amados, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, a palavra manifestação aqui é faneró, ou seja, trazer à luz, aparecer de forma ostentosa, gloriosa, poderosa, todo o olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. Esse será semelhante a Cristo, porque a Bíblia fala assim, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. E o último versículo do capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ou seja, quem come a carne e bebe o sangue aqui, uma figura de linguagem. Comer a carne e beber o sangue, ou seja, participar da ceia. Nossos queridos colegas participam da ceia do Senhor? Participam do corpo e participam do sangue? Vocês participam? Vocês sabem o que é a ceia do Senhor? Claro! Então, qual é a promessa para vocês que participam da ceia do Senhor, que comem da carne e bebem do sangue de Cristo? Eu o ressuscitarei no último dia. Então, queridos, a doutrina da ressurreição é algo profundo. A doutrina dos batismos, batismo em águas, batismo no Espírito Santo, é para quem serve a Deus. A imposição de mãos, o revestimento do poder, é para quem serve a Deus. A ressurreição dos mortos, no sentido da salvação escatológica, a glorificação do corpo, é para quem serve a Deus. E o juízo eterno, ainda que os ímpios passem pelo juízo eterno para a condenação, todavia, nós passaremos pelo mesmo juízo, mas para a salvação e para a vida eterna. Então, veja que eu estou aqui fazendo uma conexão da doutrina da salvação, mostrando o aspecto cronológico, ou seja, quando se dará essa ressurreição. O outro texto tão contundente quanto este, se eu quero levá-los a pensar, é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14,
onde diz: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, nós temos essa viva esperança de ressurreição. A ressurreição aqui no sentido escatológico, ou seja, a ressurreição quando nós descermos a cova. Porque a esperança nossa é de que um dia, mesmo experimentando a morte, nós vamos ouvir o toque da última trombeta. Nossos corpos serão transformados à imagem do Senhor. Sairemos, como diz a palavra, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Eles não ressuscitarão para serem transformados. Eles já ressuscitarão transformados à imagem do Senhor. Veja que a velocidade da glorificação do corpo é instantânea. É num abrir e piscar de olhos. Os que estiverem vivos no mesmo instante receberão instantaneamente a mesma glorificação do corpo para estar nos ares para sempre com o Senhor. Agora, olha que texto interessante. 1 Coríntios capítulo 15, 23 e 24. Diz assim: mas cada um por sua ordem. Aqui existe uma elipse. O que é uma elipse? É uma figura de linguagem onde a palavra não está presente no texto, mas subentende-se que ela está. Ou seja, você precisa ler o contexto para saber, cada um por sua ordem. Que ordem? Ordem de quê? A ordem da ressurreição, porque é disso que ele está explicando em 1 Coríntios 15. Então, mas cada um ressuscitará, essa palavra não está no texto, mas subentende-se que ela está, porque ele está falando da doutrina da ressurreição. Então, subentende-se que ele está falando assim, mas cada um ressuscitará por sua ordem. Primeiro, Cristo, as primícias, ele ressuscitou, venceu a morte, está lá no túmulo em Israel, lá em Jerusalém, ele não está aqui porque já ressuscitou. Depois, o que é depois aqui? Depois, o que deve ser considerado aqui, depois é um advérbio que é uma circunstância posterior, ou seja, primeiro Cristo ressuscita e depois nós. Quando será isso? Quando se dará isso? Vamos ler o texto. Olha aí o versículo 23. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Final do versículo 23. Na sua vinda. É na sua vinda que nós vamos ressuscitar. Por quê? Porque os vivos não podem preceder os que dormem. Lembra que dormir é um eufemismo. 1 Coríntios 14, versículo 15. Paulo fala de um eufemismo para a igreja de Tessalônica. Não percam a esperança acerca daqueles que já dormem, né? Aqueles que já morreram, que já partiram. Aí ele fala aqui, Cristo as primícias, primeira ressurreição, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ponto. Agora olha o versículo 24. Depois virá o fim. Depois que Cristo vier e ressuscitar os mortos, não pode haver mais existência sobre a terra, nem para um suposto período tribulacional, tampouco um suposto período milenar. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que depois que Cristo vem para ressuscitar os que morrem na sua ordem, e ele não deixa margem aqui, que vai ressuscitar um aqui, um depois de 7 anos, outro depois de 1000 anos, é uma ordem só. Primeiro ele ressuscita, e depois, ou seja, em segundo lugar, ressuscitam aqueles que estão com ele. É claro que os ímpios também ressuscitam simultaneamente, só que Paulo não está tratando aqui de 1 Coríntios 15 disso. Ele está falando da esperança dos que têm a sua fé em Cristo. Por isso que ele fala aqui, depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus o Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Ou seja, quando ele vem, ele já aniquila todo o império, toda a potestade e toda a força. E aí ele vai explicar depois do versículo 50, 51, 52, 53 em diante, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Quando ele voltar e colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés e entregar o reino a Deus, Apocalipse 21 e 22 mostram sobre isso, Cristo entregando o reino ao Pai, na Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, não há mais força contrária, não há mais embate ideológico, espiritual, entre a luz e as trevas, porque quando o Senhor vem, ele coloca em ordem todas as coisas. Eu não sei se tem alguém aqui cuja doutrina escatológica é pós-milenista, né, que são aqueles que acreditam que Jesus vem após o milênio. Segundo esses, o milênio
ele é simbólico, ele é um período extensivo de tempo, eles acreditam que colocar ordem em todas as coisas é a função da igreja colocar ordem, ou seja, a função da restauração de todas as coisas está nas mãos da igreja, onde a igreja entrega o reino totalmente restaurado a Cristo. Uma outra visão paralela a essa, parecida com essa, é a visão amilenista, ou seja, o milênio é extenso, né? Ele corresponde entre a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Acredito que ao colocar em ordem todas as coisas, o pós-milenista acredita que colocar em ordem todas as coisas começa na primeira vinda de Cristo, na ressurreição dele. Então, a igreja é estabelecida para colocar ordem, ela está colocando ordem em todas as coisas nesses 21 séculos, até entregar a igreja transformada para Cristo. Para o amilenista, colocar ordem em todas as coisas não começa na primeira vinda, começa na segunda vinda. Ou seja, quando ele vem, ele coloca ordem em todas as coisas, isto é, ele separa o joio do trigo, o bode da ovelha, os peixes bons dos peixes maus, o bom servo do servo mau, e aí ele coloca a palha no fogo exterior e o trigo no celeiro. Isto é, isso é colocar ordem em todas as coisas. Ou seja, no estado eterno, onde nós somos introduzidos eternamente no reino eterno, e os ímpios são introduzidos na perdição eterna, onde a própria morte e o inferno são lançados no lago de fogo. Para eu concluir aqui, eu já estou fechando a minha fala, Lucas 20 e 27, 34, 35, é bem interessante esse texto, quando os saduceus começam a provocar Jesus acerca do que eu estou ensinando aqui, a doutrina da ressurreição, eles começam a fazer uma experiência de alguém que casou com uma pessoa, morreu, aí depois casou com o irmão, morreu. 7 pessoas, 7 casamentos. Na ressurreição, ela vai casar com quem? O primeiro marido ou o sétimo? É quando Jesus fala algo interessante que talvez muitos não se dão conta. Versículo 35 fala assim, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, veja que a conjunção e, ela complementa o mundo vindouro. Não dá para separar a ressurreição do mundo vindouro. Não existe ressurreição antes do mundo vindouro. Só pode existir ressurreição aliada ao mundo vindouro. Então, olha aqui. Aqueles que são dignos de alcançar o mundo vindouro, ou seja, a vida eterna, e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Ou seja, só no estado eterno é que não pode haver casamento. Porque se há uma ressurreição agora, nesse exato momento, e há um período tribulacional sobre a terra, as pessoas vão continuar casando. Se há uma segunda ressurreição para introduzir um milênio literal sobre a terra, as pessoas ainda vão continuar casando. Então, o que Jesus está dizendo é que a ressurreição ela só pode acontecer concomitante ao estado do mundo vindouro, ou seja, é no estado eterno, na glorificação eterna dos corpos, numa terra glorificada, novo céu e nova terra, onde não haverá mais casamento, é que esse episódio tem que ocorrer. Então, queridos, a doutrina da ressurreição, ela é muito mais do que tudo isso que eu falei. É muito profundo. Vale lembrar que eu tratei de assuntos aqui que não inferem na nossa salvação do ponto de vista do esquema escatológico. Eu não estou tratando disso assim, quem é pré-milenista, quem é pós-milenista, quem é amilenista, quem é pré-isso ou pós-aquilo. Porque até o milênio, que é uma doutrina que nós amamos estudar, ela não é uma doutrina primária, ela é secundária. George Eldo Led, que foi um grande pré-milenista, ele ensina, ele admite que, apesar de ser pré-milenista, ele encontra dificuldade de defender de forma contundente a doutrina pré-milenista. Vale lembrar que o texto que nós temos para defendê-lo é Apocalipse 20, versículos 5 e 6. Agora, deixa eu trazer uma luz para vocês aqui interpretativa. Isso aqui é uma digressão. O que é uma digressão? É você não respeitar o tempo cronológico de uma fala, de uma argumentação. Eu costumo ensinar que o Apocalipse 20 fica mais claro se você colocar o versículo 6 antes do versículo 5. Por exemplo, eu quero desafiar você a ler o Apocalipse 20, leia primeiro o versículo 6 e depois o versículo 5. É como se o 6 fosse o 5 e o 5 o 6. E aí o que eu estou ensinando para vocês faz todo sentido. Ou seja,
Se você pegar o livro do Apocalipse, no versículo 5, você vai ler aqui, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Ou seja, ninguém pode reviver antes que acabe os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, a primeira ressurreição, por autor do Apocalipse, ela só pode acontecer depois que os 1000 anos se encerrarem. Vale lembrar que ressurgir aqui é no sentido vir à vida. É a mesma expressão soteriológica, a ressurreição soteriológica do filho pródigo, quando o pai fala para o seu irmão, para o seu filho mais velho, o teu irmão estava morto e reviveu, passou a ter vida, passou a viver a vida de Deus. Então, essa experiência do Apocalipse 20, versículo 5, a primeira ressurreição, ela não é literal, escatológica, ela é a simbólica, ou seja, ela é a soteriológica. A primeira ressurreição é aquela que meus colegas que me ouvem agora já experimentaram no dia em que vocês nasceram de novo. Agora, eu estou lendo o 5, aí o 6, né? Bem-aventurado são daquele que tem parte da primeira ressurreição. Aí, quem lê o 6 e esquece do 5, pensa que a primeira ressurreição é quando o Senhor vem e ressuscita as pessoas. Não, a primeira ressurreição é a experiência da vida com Deus. Vale lembrar que um grande expositor, o Anthony Hickman, um grande amilenista, ele ensina que a primeira ressurreição para ele não é a ressurreição soteriológica como eu estou ensinando para vocês. Nós nascemos de novo e experimentamos a primeira ressurreição. E sim, aqueles que morrem. Ou seja, abandonaram esse corpo. Quando Paulo morreu, quando Paulo foi morto, quando Pedro foi morto e passou dessa vida para melhor, Anthony Hickman ensina que a primeira ressurreição é essa experiência. Ou seja, de ir para a posteridade, para o mundo interior, para o mundo espiritual, para o mundo celestial. Essa é a primeira ressurreição para ele. Então aqui diz, versículo 6, depois eles não têm poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Ou seja, nesse período prolongado de tempo, nós reinamos, nós governamos na presença de Deus com posicionamento espiritual. Então, queridos, eu espero que de alguma maneira eu possa ter clareado a mente. Se de alguma maneira eu trouxe alguma confusão, os irmãos são mestres, são doutores, são expositores da palavra e têm total liberdade para estudar e fazer alguma pergunta queira, talvez alguém fazer para mim. Se eu tiver com a capacidade de responder, estarei em prontidão a fazer. Obrigado, queridos amigos, pela fala, pela oportunidade que vocês me deram. De alguma maneira eu me alegro em ter produzido uma teologia pautada nas Escrituras para o enriquecimento espiritual e teológico dos meus irmãos.